Aula 2, parte 2, da disciplina VANT, Quadricóptero Dinâmico Controle. Essa disciplina ela é baseada num curso da Udemy Academy, denominada Applied Control Systems 3, UAV Drone, 3D Dynamics and Control, de Mark Missin Engineering Ltd. Então, na parte 1, nós tínhamos terminado. Eu passei para vocês fazerem encontrar as matrizes Rx e Ry à mão, como atividade, tá? E como que é feito? Então, como vamos fazer? Vamos construir essa matriz Ry primeiramente. Ry. A gente vai ter o plano XZ e vamos rotacionar em torno do eixo Y. Tá aqui X e Z. Vamos rotacionar em torno do eixo Y. Lembrando que esses X e Z e Y maiúsculos são o inertial frame e o X, Z e Y minúsculos são o body frame. E aqui agora, em torno do eixo Y, nós temos o ângulo θ. Lembrando, os ângulos são φ, θ, psi, ou ρ, pitch e O. Então esse aqui é o pitch. Tá? No exemplo anterior, nós tínhamos feito para o Z, era o IO. Então aqui é o ângulo θ. E o que a gente vai fazer? Vai fazer como nós fizemos no caso anterior. Vamos pegar tanto para esse eixo Z quanto para o X e vamos projetar eles no eixo X e Z do meu inertial frame. Então, por exemplo, no eixo X, a gente tem uma projeção desse X aqui, que está aqui, ó, cosseno de θ. E agora, do eixo Z projetado no eixo X, nós vamos ter o seno θ. É o Z projetado no eixo X. E, obviamente, no eixo X não existe Y. Porque o Y está rotacionando em torno do Y. Tá? Não tem projeção nenhuma aqui no eixo X. E para o Y agora. Para o Y, que está saindo do papel, não tem projeção de X e nem de Z. São zero, X e Z. Mas o Y e o Y são iguais, então é 1. Esse Y é igual a esse Y. E no Z agora, no eixo Z, nós vamos ter a projeção desse Z minúsculo aqui e desse X também projetado aqui. Esse vai dar, ó, do Z, com relação ao X, do Z, o X vai se projetar negativo, então é menos seno. Enquanto que o Z no Z vai ser cosseno positivo. E com isso a gente tem a matriz RY, ou matriz de rotação Y, que nos faz um mapeamento, ou seja, do body frame para o inertial frame. Agora vamos construir a matriz RX, ou seja, nós vamos rotacionar em torno do eixo X, teremos o plano ZY, X saindo do papel. E os eixos Y e Z do body frame serão refletidos, né, em cima dos eixos Z e Y do meu inertial frame. E a gente pode observar que como a gente está rotacionando no eixo X, vai ser 1 para o X, 0, 0 para o Y e para o Z. E a gente vai ter agora a reflexão no Y, do Y no Y, cosseno de φ, e do Z no Y, que vai ser negativo menos seno, do Y no Z, que é seno de φ, Z no Y, e do Z no Z, que é cosseno de φ, Z. E com isso a gente tem a matriz Rx, que rotaciona as variáveis no body frame para o inertial frame, no eixo X, rotacionando no eixo X. Eu já havia comentado, mas só relembrando que matrizes ortonormais, como é o caso das matrizes Rx, Ry e Rz, são matrizes em que as suas inversas são iguais às suas transpostas. Tá? E, portanto, para calcular a calcular a inversa dessa matriz, basta a gente transpor ela. Porque já que a inversa é igual à transposta, é muito mais fácil encontrar a inversa dela fazendo a transposta. Então essa é a ideia. Então, eu tenho as matrizes aqui
RZ, RY, RX. Como que eu encontro as inversas? Só faço a transposta. Pego a linha, vira coluna. Linha, vira coluna. Linha, vira coluna. Encontrei a minha inversa. Agora que nós já encontramos essas três matrizes, RZ, RY e RX, a gente quer fazer uma rotação tridimensional do nosso sistema agora. Essas três matrizes, combinar elas para fazer uma rotação. E aí a gente vai observar um detalhe importante, que é qual é a sequência de rotação dessas matrizes. Eu vou combinar elas, eu vou fazer RX vezes RY vezes RZ e vice-versa. Tem várias combinações que eu consigo fazer, mas qual que é a sequência que eu devo usar? Tá? Isso é o que a gente vai fazer, vamos fazer essa análise de agora para frente, né? Que é analisar a sequência X, Y, Z, a gente depois analisa a sequência Z, Y, X. A gente pode também analisar outras sequências. Tem 12 sequências que a gente pode ter, que a gente tem para rotacionar esse nosso sistema. E aí, antes de entrar nisso, vou fazer uma pergunta. Se eu conhecer a posição do drone, tanto linear quanto angular, com relação ao inertial frame, eu estou lá no chão e sei que o meu drone rotacionou, deslocou esses valores aqui de dimensões no eixo X, Y, Z, e ele girou esses ângulos aqui. Então, em relação ao inertial frame e os ângulos que esse foi rotacionado, você seria capaz de descrever a posição do drone e a sua atitude? Olha, a resposta para essa pergunta é não. Você poderia conhecer até a posição linear dele lá, você sabe onde ele está, mas você não saberia a atitude, que é essa combinação de angular aqui. Por quê? Porque você sabe, com certeza você sabe a posição com relação ao inertial frame. Você já tem aqui. Mas esses ângulos aqui são os ângulos que a aeronave foi rotacionada. Só me falar, ele foi rotacionado 0,2 radianos em φ, 0,3 em θ e 0,4 em psi, não me dá a atitude da aeronave. Não tem como eu saber onde ela está no espaço exatamente. Para isso eu vou precisar saber qual é a sequência com que isso aqui foi rotacionado. Quem foi rotacionado primeiro? Ele rotacionou 0,2 graus primeiro do φ? Ou foi o θ primeiro ou foi o psi primeiro? E dependendo de como eu mudo essa ordem aqui, vai mudar a posição da aeronave. Vamos entender isso melhor aqui. Vamos analisar a rotação 3D da minha aeronave usando a sequência RXYZ. X maiúsculo, Y maiúsculo, Z maiúsculo, porque é uma rotação tendo como referência o inertial frame. Tá? Então, aqui está o inertial frame em cor preta e em cor azul nós temos o body frame. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos rotacionar o body frame, o drone, em torno do eixo X. 90 graus. Vamos fazer isso com 90 graus de rotação. Tá? O que a gente vai encontrar? A gente encontrou isso aqui. O eixo Y, ao rotacionar 90 graus para a direita, ficou em cima do eixo Z. E o eixo Z ficou sobre o eixo Y negativo. Y negativo. Agora, isso foi o que? Isso foi rotação no eixo X. Vamos fazer a rotação agora. Vamos rotacionar a aeronave em torno do eixo Y agora. Que é esse aqui, o eixo Y. Vamos rotacionar isso aqui agora em torno desse eixo Y. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, o Y que estava em torno do eixo Z, paralelo ao eixo Z, vai ficar paralelo ao eixo X agora, o Y. O X vai ficar agora paralelo ao eixo Z mais negativo. E o Z, obviamente, não vai mudar nada, vai continuar lá, porque a gente rotacionou em torno do eixo Y e já estava aqui no eixo Y. Então agora, essa foi o quê? Daqui para cá a rotação no eixo X. Agora a rotação no eixo Y. Vamos fazer agora a rotação em torno do eixo Z, que é esse aqui, o Z. O que vai acontecer? O Y que estava aqui paralelo ao eixo X, ao ser rotacionado 90 graus, vai ficar paralelo ao eixo Y
Então o Y voltou a ficar paralelo ao eixo Y agora. O eixo Z vai ficar paralelo ao eixo X, enquanto que o X está lá paralelo ao eixo Z negativo. Esse foi o resultado final dessa rotação. X, Y, Z. Então nós usamos essa sequência. X, Y, Z. Tá? Como referência quem? O inertial frame. Por isso que está maiúsculo aqui, o X, Y, Z. E aqui ó, a gente tem então. A aeronave estava lá posicionada em X, Y, Z no body frame. Ao utilizarmos a rotação primeiro em X, depois em Y, depois em Z, passamos para o inertial frame. Observa que a transformação ela é RXYZ. Primeiro no X, no Y e no Z, mas quando você faz matematicamente, vai ficar invertido. Por quê? Porque primeiro eu multiplico esse por essa, depois o Y, depois o Z. Então fica RZ vezes RY vezes RX. Eu faço a multiplicação aqui. Agora, façamos o contrário. Vamos fazer agora uma rotação tridimensional, mas a sequência vai ser ZYX. O primeiro vamos girar em torno do eixo Z. Está aqui, ó, em torno do eixo Z, né? X veio para cá, Y foi para lá. Agora em torno do eixo X. Então em torno do eixo X, o Z veio para cá. O Y foi para cima. E por fim, em torno do eixo Z. Desculpa, em torno do eixo X. Ó, o Z que está aqui minúsculo é do body frame. A gente tem que olhar sempre, como é maiúsculo aqui, a gente está falando do inertial frame. Então, X. Então vai estar aqui, ó. O Y desceu para cá, o X subiu e o Z continua igual. Observa que agora a gente tem, ó, X, Y e Z no body frame. Para o X, Y, Z, usando a sequência Z, Y, X, é Z primeiro, Y e X, ou seja, ficou invertido aqui. E observa que esse cara, ó, esses dois são diferentes, ó. Quando eu fiz a rotação usando X, Y, Z, ele terminou desse jeito. Quando eu fiz a rotação usando Z, Y, X, ela ficou diferente. A rotação. Ela ficou completamente invertida. Não, o Z está igual, mas o X está invertido o sinal e o Y também está invertido o sinal. Ou seja, elas não são iguais, são diferentes, tá? Fazer a rotação Z, Y, X é diferente de X, Y, Z. Vocês têm que ter em mente isso. Por isso que eu preciso saber quando eu for... quando eu disser para você, ó, essa é a posição do drone lá, ó, em Φ, θ e Ψ, eu tenho que falar qual é dessas 12 possíveis sequências usadas. Qual dessas 12 sequências usadas é a sequência que eu usei. Eu tenho que saber qual é. Tenho que definir uma aqui. Então é fundamental saber a ordem que os eixos foram rotacionados. Quem? Primeiro, segundo e terceiro. Então, existem 12 possíveis combinações que você precisa adotar. 12 combinações que você precisa adotar uma convenção. Nós vamos adotar essa primeira aqui, ó, RXYZ. Então tá lá, a sequência de rotação RXYZ é igual ao produto das matrizes RZ, RY e RX invertida, aqui, tá vendo? Essas matrizes podem ser utilizadas para fazer esse mapeamento, né, essa rotação, não só dos vetores de posição, mas também vetores de velocidade. No caso aqui a gente definiu os vetores P, Q e R como sendo as velocidades angulares do drone no body frame. Tá, e o que são velocidades angulares? Então, é a velocidade com que o drone rotaciona, por exemplo, a P. Ó, P, Q, R, né? P é a velocidade angular paralela ao eixo X do body frame lá do seu drone. E ele significa o quê? A velocidade com que o drone está girando em torno do eixo X. Então, lembra, velocidade aqui, você pode usar a regra da mão direita. Coloca o dedão no sentido aqui da seta do P. E como a seta está no mesmo sentido do eixo X, então ele está girando no sentido horário. Se fosse negativo, seria o sentido anti-horário. Então a gente tem 3 velocidades de rotação do drone aqui.
E um vetor WB, que é a resultante, a velocidade de rotação resultante. Ó. Então, WB, que é a velocidade angular no body frame, no corpo do drone, temos as velocidades P, Q e R. Para esse exemplo aqui, eles valem 1 em 1, quer dizer, 1 radiano por segundo para cada uma dessas velocidades. E como a gente está com o nosso body frame e o nosso inertial frame estão alinhados, né, estão paralelos, ela é a mesma. A velocidade no body frame e no inertial frame são iguais. Agora, vamos fazer um exercício pensando que a gente está rotacionando em 90 graus, ou seja, π sobre 2, em torno do eixo X, o nosso body frame. Então, nosso body frame pegou o eixo X, estava aqui, ó, o Y estava aqui, nós giramos no sentido anti-horário, em torno do eixo X, anti-horário, nós estamos girando o nosso drone. Então, o que acontece? O eixo Y ficou agora paralelo ao eixo Z. O eixo Z do drone ficou paralelo ao eixo Y, mas com sinal negativo. Então, nossa velocidade agora angular está aqui. Velocidade de giro do drone, ômega-b. Então, para a gente saber agora qual que é essa velocidade ômega-b no eixo, no inertial frame, a gente tem que pegar o que? Essa velocidade, essas 3 velocidades, ou posições, no caso aqui ele está falando de posições, né? E rotacionar ela usando a matriz Rx. Então, se eu pegar agora os valores de x, y e z, ou que seja P, Q e R, e fizer Rx vezes esses valores, eu vou ter agora os valores de velocidade ou de posição, que seja, no inertial frame. Estou fazendo o mapeamento do body frame para o inertial frame. Então aqui a gente fez, né, o Rx. E eu posso fazer a mesma coisa agora da resultante que eu tenho em torno do eixo Y. Encontrar agora, ó, que o Z que estava aqui, desculpa, o Y que estava em paralelo ao Z vem ficar paralelo com o X. O X que estava paralelo ao X vai ficar agora paralelo ao eixo Z negativo e o Z não muda, está lá. Agora nós temos um vetor W aqui agora. Para mapear agora esse vetor do meu body frame para o meu inertial frame, eu preciso agora multiplicar pelo Rx. Primeiro eu rotacionei em torno do X e depois pelo Ry, porque eu rotacionei depois em relação ao eixo Y. E ao fazer isso, eu tenho o valor resultante aqui da minha posição com relação a... Desculpa, minha posição lá no body frame é 1, 1, 1, mas no inertial frame vai ser 1 menos 1 menos 1, porque eu tive que multiplicar pelas matrizes Rx e Ry. Tá? E eu vou além ainda e vou pegar agora e rotacionar em torno do eixo Z, isso aqui. Então o meu Y vai vir para cá em paralelo com o Y, o meu Z vai ficar em paralelo com o X, e o X fica lá em paralelo com o Z negativo. Está aqui o meu W agora. E de novo, se eu quiser agora mapear esse valor de 1 em 1 em 1 para o meu body frame, para o meu inertial frame, eu tenho que multiplicar por RZ, YX, que eu fiz a rotação RX, RY, RZ. Encontro a matriz resultante, multiplico por 1, encontro o valor que é 1, 1 menos 1. Aqui. O que é esse valor aqui? Esse valor aqui colocou X aqui, mas eu acho que é a velocidade, tá? Tanto faz. Posição, velocidade. O fato é que a variável inicial era 1, 1, 1. A inicial aqui era 1, 1. E agora no eixo X, ó, Y e Z, ó, tá 1. Tá 1 no Y e no Z tá menos 1, tá para baixo, ó. Então você observa que o desenho bate com o valor da equação que a gente encontrou. Assim como no caso anterior, a gente tinha 1, menos 1 ao Y aqui que está, menos 1 e menos 1 também abaixo.